Jin-woo é um jovem do ensino médio que encara a vida com leveza demais. Para ele, tudo parece simples. Basta concluir a escola e o futuro, de alguma forma, vai se resolver sozinho. Convicto de que o mundo não exige esforço, segue os dias sem grandes planos ou preocupações. Ao seu lado está um grupo de amigos tão imprevisível quanto inseparável. Dong-yu é movido a lanches e guloseimas, mas surpreende todos quando pisa na pista de dança. Byong-yu vive em eterno modo de descanso, capaz de ignorar qualquer despertador. Taiwan é o romântico incurável, sempre com a cabeça nas garotas. Já Zung-bin, o mais novo da turma, destoa completamente. Educado, contido e deslocado, mesmo sendo recepcionado com brincadeiras nem tão amigáveis logo no primeiro dia. Apesar das diferenças, Jin-woo vê aquele grupo como seu verdadeiro lar. Tudo muda no instante em que ele cruza a porta da sala de aula e o ambiente congela. Seon está ali. Admirada por todos, ela representa o padrão inalcançável. Notas impecáveis, beleza marcante e um sorriso que conquista a escola inteira. Quase todos se rendem a ela, exceto Jin-woo, que não se deixa levar e a enxerga como alguém distante e convencida. Sua opinião, claro, passa despercebida. A aula mal começa e o jeito inquieto de Jin-woo já cria confusão. Numa tentativa boba de passar o tempo, ele acaba provocando um acidente que respinga exatamente em quem menos deveria. A reação é imediata, e a punição também. O resultado? Jin-woo se torna alvo fácil, enquanto Seon recebe tratamento especial. No fim das contas, ele acaba sentado bem atrás dela, e para completar, Seon é encarregada de ajudá-lo nos estudos. Em casa, seus pais comemoram como se fosse uma vitória histórica. Para eles, a proximidade com a aluna perfeita é a chance de transformar o filho em alguém mais dedicado. O jantar daquela noite parece até ensaiado. Tudo é entusiasmo e esperança. No dia seguinte, porém, a realidade cobra seu preço. Uma prova inesperada surge sem aviso e o clima fica tenso. Seon percebe que esqueceu o material e Jin-woo, em um gesto silencioso e impulsivo, resolve protegê-la. A consequência cai apenas sobre ele, enquanto ela observa tudo de longe. É nesse momento que Seon começa a enxergar algo diferente nele, especialmente quando nota seus desenhos e a completa ausência de planos para o futuro. Após a aula, ela tenta se aproximar, curiosa e intrigada. Jin-woo reage com frieza, evitando qualquer conversa mais profunda. Zung-bin aparece e o chama para jogar, tentando puxá-lo de volta à rotina. Mesmo assim, o conselho do amigo passa em branco. Mais tarde, Seon surpreende mais uma vez. Entrega a Jin-woo um caderno de estudos preparado por ela mesma. Ele finge desinteresse, mas ela insiste, oferecendo também um livro extra e garantindo que aquilo já seria o suficiente para um bom resultado. Irritado, Jin-woo pede que ela pare de interferir. No entanto, mesmo rejeitando a ajuda, algo já começou a se movimentar dentro dele, ainda que ele não queira admitir. Naquela noite, algo silenciosamente começa a se transformar. Por puro acaso, Jin-woo encontra o caderno de Seon entre seus materiais e, tomado pela curiosidade, folheia algumas páginas. A organização impecável, os detalhes cuidadosos e a caligrafia delicada o prendem mais do que ele esperava. Quando percebe, já está concentrado no conteúdo, estudando de verdade, talvez pela primeira vez. Alguns dias depois, ele devolve o material sem dizer nada, mas com todas as atividades resolvidas. O gesto simples carrega um significado inesperado. A tranquilidade, porém, não dura muito. Em uma manhã tensa, um professor interrompe a aula com expressão fechada e anuncia o desaparecimento de dinheiro. Um a um, começa a vasculhar as mochilas dos alunos. Ao abrir a de Dong-yu, encontra apenas pilhas de comida. Ainda assim, o acusa diante de todos, insinuando que os lanches seriam fruto do roubo. O constrangimento toma conta da sala. Incapaz de assistir àquela cena em silêncio, Jin-woo se levanta e se dispõe a cobrir o valor, apenas para pôr fim à humilhação. A reação do professor é explosiva. Ele é expulso imediatamente da sala. Antes que a porta se feche, algo completamente inesperado acontece. Seon também se levanta. Com firmeza, diz que não aceita uma punição injusta e que se Jin-woo sair, ela irá junto. O gesto quebra o equilíbrio da sala. Um por um, os colegas se posicionam, até que toda a turma se una em protesto. O resultado é coletivo. Todos acabam no corredor. E ali, longe dos olhares de autoridade, ocorre algo ainda mais surpreendente. Seon,
A aluna impecável que nunca havia sido repreendida não consegue conter as lágrimas. Rapidamente os amigos tentam animá-la com brincadeiras e risos, transformando o castigo em um momento de união. Observando aquela cena, Jin-woo passa a enxergá-la com outros olhos. A imagem da garota perfeita começa a ruir, dando lugar a alguém real, sensível e genuinamente corajosa. Não era apenas beleza ou inteligência, havia algo nela que inspirava. No fim do dia o clima muda novamente. Seon o desafia a estudar com ela, lembrando que as provas finais estão próximas. Em tom provocador, lança a frase que atinge direto o orgulho dele. Duvida que ele consiga uma boa nota. A aposta surge ali mesmo. Se Jin-woo perder, raspa o cabelo. Se ela perder, terá que desfilar pelos corredores com o cabelo solto de forma constrangedora. O acordo está fechado. Pela primeira vez, Jin-woo se compromete de verdade. As noites se estendem, os livros se acumulam e o esforço vira rotina. Até seu pai entra na missão, cortando cebolas ao lado apenas para garantir que o cheiro o mantenha acordado. Ninguém reconhece mais aquele garoto despreocupado. Chega o grande dia. As provas são entregues, os alunos saem aliviados, mas Seon permanece, revisando, estudando, como se algo ainda estivesse em jogo. De repente as luzes se apagam. O silêncio é quebrado pelo pânico. Ela tropeça, o lápis cai, e quando a energia retorna, a cena diante dela a deixa muda. Jin-woo está ali, com a cabeça completamente raspada. Ele cumpriu sua parte da aposta. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Na volta para casa, a chuva começa a cair com força. Eles correm, tentam se proteger, mas acabam encharcados após um carro passar em alta velocidade. Em vez de reclamar, os dois simplesmente se rendem ao momento. Correm, brincam e riem sob a chuva, leves como crianças. Uma cena simples, espontânea e inconfundivelmente digna de um dorama. No dia seguinte, Seon aparece à frente de todos de um jeito que ninguém esperava. O cabelo solto chama a atenção imediatamente, arrancando olhares e suspiros pelo corredor. Jin-woo tenta disfarçar, mas falha completamente. Seus olhos a acompanham como se o mundo ao redor tivesse parado. Com o passar do tempo, aquilo que era apenas admiração cresce. Jin-woo percebe que seus sentimentos por Seon ultrapassaram qualquer brincadeira ou aposta. Passa a inventar motivos bobos para estar ao lado dela durante os estudos, como se cada minuto compartilhado fosse precioso. Mas a realidade bate à porta. O vestibular se aproxima e o último dia de aula chega carregado de ansiedade e expectativa. Após a prova final, a escola vira palco de uma comemoração sem limites. Gritos ecoam pelos corredores, regras deixam de existir e a liberdade finalmente é sentida. O grupo decide celebrar de um jeito inusitado, uma ida à praia em pleno inverno. Correm pela areia, entram no mar gelado sem pensar duas vezes e riem como se o futuro pudesse esperar. Quando o cansaço vence, eles se sentam para conversar sobre sonhos. Todos têm seus planos claros, menos Seon. Logo ela, a aluna exemplar, não sabe para onde seguir. A vida, irônica como sempre, vira o jogo. Algum tempo depois, Jin-woo recebe a notícia que muitos sonhariam ouvir. Foi aprovado na Universidade de Seul. A alegria mal se acomoda quando, durante o jantar, o telefone toca novamente. Do outro lado da linha, Seon chora. O resultado não foi o que ela esperava, e sua nota não foi suficiente. Pela primeira vez, ela se vê sem rumo. Tudo o que sempre soube fazer, estudar, já não parece suficiente. Diante da dor dela, Jin-woo não contém mais o que sente. Diz que os números não definem quem ela é, que o sentimento dele não depende de aprovação alguma. Mas Seon, fragilizada e confusa, questiona por que ele escolheu justamente aquele momento delicado para abrir o coração, quando ela mal consegue entender o próprio futuro. O tempo avança até o dia da formatura. Entre risos, fotos e despedidas, os caminhos começam a se separar. Muitos comemoram vagas em grandes universidades. Seon, por sua vez, decide seguir um rumo mais simples, ingressando em uma faculdade local para cursar magistério. Jin-woo, por outro lado, se prepara para partir para Seul, levando consigo uma decepção silenciosa. Afinal, todo o esforço tinha sido movido pela esperança de caminhar ao lado dela. Na última despedida, a escola vira confusão e alegria. Farinha voando, abraços apertados e promessas incertas. Cada um segue adiante carregando sonhos próprios. Em um canto, Seon confidencia a uma amiga aquilo que guardou por tanto tempo, seus sentimentos por Jin-woo.
No exato instante, uma nuvem de pó colorido cai sobre elas, colorindo o momento como se fosse parte de um filme. A celebração segue. Em meio à multidão, Jin-woo caminha ao lado de Seon. Sem coragem de encará-la, tira do bolso uma pulseira simples e a entrega, pedindo apenas que ela nunca a deixe de lado. Não é uma confissão direta, mas diz tudo. Seon não responde em palavras. O rubor no rosto e o coração acelerado fazem isso por ela. O ano muda. A vida universitária começa, trazendo distância e novas rotinas. Jin-woo, imerso na liberdade recém-descoberta, acaba se afastando. As mensagens ficam raras, a conexão se enfraquece. Nada termina de fato. Apenas esfria. Até o dia em que ele vê nas redes sociais fotos de Seon e percebe que talvez ainda não seja o fim. Nas redes sociais, Jin-woo começa a notar algo que o incomoda. Seon aparece sempre ao lado de um rapaz que ele não reconhece. A dúvida cresce, o ciúme se instala e a insegurança toma conta, até que tudo se esclarece com uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, Seon diz que sente falta dele e que está a caminho para vê-lo. O reencontro acontece. Assim que a vê, Jin-woo trava. Seon está ainda mais bonita, mais segura, mais distante também. No restaurante, um comentário casual da garçonete quebra o silêncio. Diz que eles formam um casal perfeito. Jin-woo entra em completo estado de pânico e mal consegue sustentar o olhar dela. Na caminhada após o jantar, sob aquele clima que parece feito sob medida para declarações, Jin-woo decide que chegou a hora. Ele quer marcar aquele momento para sempre. Mas, fiel às próprias ideias confusas, acredita que amor se prova com atitude e força. Movido por isso, resolve entrar em um torneio de boxe. O dia da luta chega. No ringue, a autoconfiança não dura muito. O adversário é implacável e Jin-woo sai completamente derrotado, machucado, mal reconhecível. Justo naquele instante, Seon aparece e vê tudo. Sem dizer uma palavra, vai embora decepcionada. Jin-woo tenta fingir que está bem, mas o esforço é inútil. Ela não esconde o cansaço. Aquilo não é romantismo, é imaturidade. Quando decide ir embora, Jin-woo implora por mais uma chance. Mas antes que possam conversar, dois homens bêbados começam a fazer comentários ofensivos. Seon pede para ignorar. Jin-woo escuta e faz o contrário. Perde o controle e parte para cima deles. Mais tarde, no ponto de ônibus, a explosão acontece. Seon joga para fora tudo o que vinha guardando. Diz que ele nunca a escuta, que eles já não são mais adolescentes e que ele continua tentando resolver tudo como se estivesse num jogo. Jin-woo, ferido, rebate dizendo que tudo o que faz é por amor, que só quer ser forte para protegê-la. A discussão cresce, palavras atravessam limites e, sem perceberem, os dois chegam a um ponto sem volta. O relacionamento termina ali. Jin-woo se afasta com o peso de quem sabe que errou e talvez tenha perdido a única coisa que realmente importava. Quando os antigos amigos ficam sabendo do término, resolvem visitá-lo. Alguns querem apenas apoiar, outros enxergam uma oportunidade. Tae-won rapidamente entende que não tem espaço ali e vai atrás de Jin-woo para levantar seu astral. A solução? Bebida em excesso. E como sempre, isso acaba mal. A noite termina em confusão, uma briga com soldados e mais uma surra no currículo. Caído, machucado e frustrado, Jin-woo se lembra das palavras do pai. Para crescer de verdade, é preciso encarar responsabilidades reais. No dia seguinte, toma uma decisão radical e se alista no exército. A vida muda completamente. Acabam as desculpas e as fugas. Entram disciplina, rotina rígida e treinamento pesado. O garoto impulsivo dá lugar a alguém mais firme, mais silencioso, mais consciente de si. A cada dia, Jin-woo deixa para trás a versão imatura de quem era. Enquanto isso, um velho conhecido tenta se aproximar de Seon, acreditando que agora teria alguma chance. Ela é direta. Amizade é tudo o que pode oferecer. O passado ainda pesa. Até que uma notícia ecoa como um golpe. Uma enchente devastadora atinge a cidade natal deles. Sem pensar duas vezes, Jin-woo sente o coração apertar. Não são os pais que ocupam seus pensamentos naquele instante. É Seon. Desesperado, pede permissão para ligar. O superior nega. Mesmo assim, Jin-woo permanece ali, imóvel, com o rosto tomado pela preocupação. Porque mesmo distante, algumas pessoas nunca deixam de ser casa.
Tomado pelo desespero, o oficial acaba cedendo e entrega o próprio celular, com um aviso seco. Apenas 3 minutos. Para Jin-woo, parecem segundos decisivos. Ele liga com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Ao ouvir a voz de Seon, viva, segura, o ar finalmente volta aos seus pulmões. A conversa corre leve por instantes, como se o tempo não tivesse passado, até que Seon respira fundo e deixa escapar aquilo que vinha guardando há anos. Conta que, no dia em que se separaram, queria ter dito que também o amava, mas não teve espaço, nem tempo. Jin-woo fica sem reação. Antes que possa responder, ela continua, agora com um tom resignado. O tempo seguiu adiante. A distância fez seu trabalho e algumas coisas simplesmente não voltam. O melhor seria permanecerem apenas como amigos. A ligação termina, e junto com ela, qualquer esperança que ainda resistia. Os anos correm rápidos, levando consigo aquela juventude caótica e cheia de excessos. Bayong, famoso por nunca acordar no horário, transforma o hábito em carreira e passa a trabalhar no mercado de colchões. Taiwan encontra seu verdadeiro caminho na gastronomia e ganha reconhecimento como chefe. Dong-woo, sempre ligado à comida, segue pelo audiovisual, dirigindo comerciais e videoclipes ao lado de Moon, agora seu assistente. Zung-bin trilha uma estrada sólida e se torna advogado. Jin-woo, por sua vez, não escolhe um destino óbvio. Continua ligado ao boxe, mas encontra na arte uma nova forma de lutar. Vira autor de histórias em quadrinhos sobre campeões do ringue, usando a própria desordem do passado como combustível criativo. Em um dia comum de trabalho, o telefone toca. Um nome antigo surge na tela. O coração dele dispara como se fosse a primeira vez. Por um breve segundo, ele pensa que ouvirá uma confissão, uma reviravolta do destino. Mas não é isso. Seon liga para compartilhar uma notícia importante. Vai se casar. As palavras acertam Jin-woo como um golpe silencioso. Seon explica com carinho que encontrou alguém que agora pertence a outro amor, um que a faz verdadeiramente feliz. Jin-woo escuta em silêncio, absorvendo cada palavra. Chega o dia da cerimônia. A antiga turma se reúne mais uma vez. Risadas, lembranças, histórias repetidas. Todos celebram Seon, orgulhosos e emocionados. Apenas Zung-bin parece carregar algo não resolvido no olhar. Curiosamente, quem demonstra maior serenidade é Jin-woo, justamente aquele que mais sofreu por ela. Ele sorri ao vê-la feliz, e naquele instante entende algo essencial. O passado já não pesa. Ele não perdeu. Ele cresceu. Essa não é apenas uma história sobre amor que não deu certo. É uma história sobre amadurecer, errar, recomeçar e seguir em frente. Porque às vezes o amor não permanece ao seu lado, mas deixa em você a melhor versão de quem você poderia se tornar.